Pronto, gravando. Então vamos lá, gente, vamos começar. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aulinha, a segunda parte da nossa trepidante parábola dos trabalhadores da vinha. Mas antes vamos fazer a nossa abertura, né? E a Cláudia Menta, gentilmente, se colocou aqui para fazer. Vamos lá, Cláudia. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Vamos nos desligando dos nossos problemas, nos ligando aos nossos mentores espirituais, nos ligando aos mentores espirituais desse trabalho. Vamos nos elevando à presença de Ismael, anjo tutelar do Brasil. Vamos até a presença da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré. Pedimos que continue olhando por nós e que ela nos conduza até a presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos todos os ensinamentos. Junto a eles, vamos ao encontro de Deus Pai, agradecendo por essa encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos e por mais esta oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Cláudia. Então vamos lá, vamos começar. Vou só aqui abrir, cadê o meu compartilhamento aqui? É isso. Vamos compartilhar, né, gente? Aqui, o negócio aqui é sempre compartilhar. Deixa eu só ver aqui. Vocês estudaram, gente? Vocês deram uma olhadinha nessa parábola aí? Vocês viram quanta coisa legal para a gente conversar hoje aqui? Era um pouquinho só. Só para começar, quarta-feira, sempre, como vocês sabem, temos nosso podcast, continua a nossa saga no livro Nosso Lar. Nós estamos no Bosque das Águas. Mas, enfim, além de falar desse passeio aí, do André Luiz e do Lísias, pegando o trenzinho, o ônibus, aí os Cambau A4, aí a gente vai falar sobre o Bosque das Águas, fala sobre a importância da água, tanto para nós, do ponto de vista material, quanto no ponto de vista espiritual. E falamos também tem uma coisa interessante aqui, que é a questão das almas gêmeas. Será que elas existem? Não, também está nesse capítulo aqui junto com que nós fizemos, junto com a Sandra Curado e a Sandra Rodrigues. Então fica aí o convite para vocês assistirem lá no nosso canal, no YouTube. Inscrevam-se também lá no canal, tem também nos tocadores de áudio, não sei se vocês costumam usar aí, né? O Spotify, o Google Podcast, mas também está lá disponível para vocês. Bem, parábola dos trabalhadores trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores da última hora, que nós vimos, começamos a primeira parte semana passada, falando mais sobre um foco mais histórico, bíblico dessa parábola, mas é uma parábola tanto que eu convidei vocês para vocês darem uma olhadinha depois para ver, porque tem muita coisa, muita reflexão, principalmente aqui entre os espíritas, sobre essa parábola dos trabalhadores da vinha. Então, por isso que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, porque eu acho que seria rico. Até para mostrar também, como eu sempre falo para vocês, né? Parábola não tem uma solução, não tem uma resposta só. Pode ter uma resposta principal, por exemplo, né? Pode ter uma coisa principal, mas você também pode ter outros tipos de interpretação sem nenhum problema em relação às parábolas. Então, é um exercício para nós isso. E essa parábola, ela é extremamente rica para a gente ter aí uma reflexão sobre essa questão do que ela está nos dizendo, o que ela está nos trazendo. Então, hoje, nós vamos fazer uma abordagem mais espírita. E eu, só para incentivar um pouquinho mais vocês aqui, eu trouxe um pouco, eu fiz um PowerPoint muito básico aqui, mais para a gente iniciar aqui o trabalho, para a gente não ter assim, não ter nada para começar, para conversar. Então eu trouxe um pouquinho do que o curso de aprendizes do Evangelho, segundo ano, eles trazem lá, eles têm um capítulo grande sobre essa parábola, não sei se alguém trouxe, mas eu só vou apresentar umas coisinhas só aqui, e também um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Coisa muito rápida, mas para a gente fazer um aquecimento aqui, e depois vocês solto para vocês aí falarem o que vocês viram, o que pareceu para vocês, o que vocês encontraram de informação interessante, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, se eu conseguir fazer com que esse negócio aqui funcione, é essa aqui. Bom, então a primeira coisa que a parábola
nos traz aqui no entendimento do curso de aprendizes do Evangelho, lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que essa é uma parábola que tem uma mensagem de otimismo. Olha que interessante, né? Já vai para uma outra abordagem. Por que ela seria uma mensagem de otimismo? Porque nunca é tarde para nós iniciarmos a nossa reforma íntima e buscarmos a nossa elevação espiritual. Então, no entendimento lá da Federação Espírita, essa parábola ela nos chama, ela nos convida para iniciarmos a nossa reforma íntima, buscarmos a nossa elevação espiritual, porque Deus estará aguardando por nós até o último momento. Então, nós lembramos lá da parábola que o proprietário, o pai de família, vai lá em vários momentos chamar, até às 5 da tarde ele está chamando pessoas para trabalharem lá na vinha. Então, esse eu acho que é o principal, assim, o aspecto principal, por isso que é uma mensagem de otimismo, que é o foco aqui do curso de aprendizes do Evangelho lá da Federação Espírita, que nunca é tarde, mesmo nós sermos os últimos trabalhadores, nós temos aí a possibilidade de fazer a nossa reforma íntima, de buscar a nossa elevação espiritual, e Deus está aguardando por nós até o último momento. E foi curioso, porque nesse domingo, eu acabei esbarrando um sermão, vamos chamar assim, homilia, né, do padre Júlio Lancelotti. Nesse domingo que ele fez, peguei lá um trechinho no YouTube, eu fico sempre vendo umas coisinhas, às vezes é com ele, às vezes tem o pastor o Henrique Dias lá do Rio de Janeiro, então eu sempre fico aí dando uma olhadinha no que essas pessoas que têm um foco mais social estão olhando para esses ensinos de Jesus e passando, porque às vezes pode servir para nós aqui como um estímulo ou uma ideia para fazer aqui uma exposição ou numa aula. E justamente nesse domingo ele falou esse negócio aqui. Deus não nos julga pela meritocracia, mas pela gratuidade do amor. Eu achei fantástico isso. Ele falou lá 15 minutos, falou sobre um monte de coisa lá, mas essa frase, eu entrei naquele momento, acho que era para ouvir isso. E aí ele fala esse negócio, que é perfeito para a nossa reflexão aqui, e que causa uma dificuldade mesmo. Como assim, né? O último lá chamado vai receber o mesmo que o cara que está lá desde o início dos trabalhos, desde as 6 da manhã, 7 da manhã, sei lá o horário que começou o trabalho. Mas o padre Júlio Lancelotti, então, ele fala isso, que Deus não nos julga pela meritocracia, não é por aí a questão. Ele está abrindo as possibilidades para nós. Mas nós estamos sendo o quê? Convidados a ter aqui o quê? Um trabalho também de gratuidade do amor. Esse é o principal conceito para nós. A meritocracia não resolve rigorosamente nada, não é por aí que nós temos que ver. Temos que olhar para um outro lado, que é o lado do amor. E nós vamos ver aqui, um pouquinho mais para frente, o que é essa gratuidade do amor? O que está sendo esperado para nós dentro dessa reflexão aqui da parábola dos trabalhadores da vinha, num foco espírita. Então, o que ele fala aqui? Lá o livro, né? Que a vinha nós já vimos, era o campo de trabalho, o proprietário ou pai de família é Deus, e os trabalhadores somos nós, a humanidade, que nas mais variadas horas de nossa existência somos convidados, e ninguém está nos obrigando, vocês lembram? Lá na parábola, Deus vai lá chegando e vai chamando as pessoas assim, convidando, ele não está obrigando, vem você, estou te obrigando a trabalhar, não. Estou chamando, você vem se você quer. Então, nós somos convidados ao cultivo das virtudes, que é a questão da reforma interior, e a cuidar com dedicação do que nos cabe realizar. Então, aí está aquela questão do amor que o padre Júlio Lancelotti falou, que é essa ideia da dedicação, de você, ao trabalhar, cultivar essas virtudes e cuidar com dedicação do que nos cabe realizar, que é o amor ao próximo, olhar para nós também, fazermos a nossa reforma interior. Então, tudo isso está dentro dessa ideia aqui da parábola dos trabalhadores da vinha. E diz mais, né? Lá o livro do curso de aprendizes do Evangelho. O ponto essencial é estarmos disponíveis e de boa vontade. E aí, quando acontece isso, a oportunidade aparece. Que oportunidade que é essa? Né? É a oportunidade para o trabalho, para fazer as coisas no amor ao próximo, fazer as nossas boas obras. Aí você começa a ser um trabalhador mesmo, da seara de Jesus. Essa é a ideia. Pois quando nós nos dispomos a servir, nós seremos auxiliados pela espiritualidade superior a realizar a tarefa que nos compete. E isso daqui, essa frase, eu não sei quanto a vocês, cada um de vocês tem as suas experiências, tá? Mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Assim,
tudo. Vou fazer uma aula, vou fazer uma exposição. Estou falando eu aqui, não por ser um culto à personalidade, mas só para dar um exemplo de vocês, eu como espírita trabalhando nesse negócio. Quer dizer, quando eu vou fazer, as coisas aparecem, né? Surge, a ideia vem. Então, assim, vamos lá, sendo sempre auxiliados. Ah, por que você não faz isso aqui? Vem, né? Vem, está sendo auxiliado para fazer o trabalho, fazer a tarefa que nos compete. Quando você vai lá dar o passe, é a mesma coisa. Todo o trabalho que você se coloca a fazer de boa vontade, se coloca à disposição, o trabalho vai surgindo. Você começa lá dando passe, de repente você está fazendo exposição, criando podcast, fazendo aula virtual. Por quê? Porque vai abrindo, você vai tendo aí, as coisas vão surgindo. E caso você tenha essa disponibilidade, essa boa vontade, sabe, não tem porquê. Então, é um pouco esse ponto aqui que acho que é muito bacana nessa interpretação específica aqui do curso de Aprendizes do Evangelho, do 2º ano, mas eu achei tão bacana isso aqui que eu quis compartilhar aqui com vocês, porque nós sempre somos auxiliados pela espiritualidade superior quando nós estamos disponíveis aqui, quando nós falamos, puxa, eu quero trabalhar, estou aqui, não importa, não importa qual o trabalho, mas eu estou aqui, estou de boa vontade. Então aí as oportunidades vão aparecendo e nós sempre vamos ser amparados pela superioridade superior nesses trabalhos que nos competem, né? Bem, e aí, então, vem essa conclusão quase aqui, que não importa qual é a hora que o chamado é feito, mas sim a prontidão em atender o chamado. Veio o chamado, vamos. Chegou, apareceu, vamos. Se a gente estiver pronto, claro, né? Mas se chegou, teve lá aquela chamada, mesmo que a gente fosse os últimos trabalhadores, lá nós vamos ver daqui a pouquinho, não importa, chamou, vem, vamos aproveitar a oportunidade, né? E aí, quando a gente está pronto, estamos lá querendo atender aquele chamado, vamos receber o salário integralmente, e obviamente esse salário aqui é um salário, não é nem bônus hora, quer dizer, são aqueles tesouros no céu, e eu acho que o mais importante disso também, a gente acaba sendo pessoas melhores, de alguma maneira, nesse trabalho, nessa ideia, você acaba evoluindo como espírito, eu acho que isso é o principal de tudo, né? Então, tudo isso que nós falamos está lá no curso de Aprendizes do Evangelho do 2º ano. Eu só peguei algumas coisas, imagino que quem leu aí talvez tenha até outras coisinhas para nos falar, mas eu quero dar um pulinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo 20, que eu mencionei para vocês lá no WhatsApp, para vocês darem uma olhada, né, nesse capítulo, mas o último texto é do Espírito da Verdade, que eu sugiro para vocês lá no item 5, que vocês leiam depois com mais tranquilidade, deem uma olhadinha nesse texto. E ele fala aqui para nós, eu tirei só um trecho, né? Chegasses no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Olha só. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Olha lá, fazendo um link lá com aquela frase do padre Júlio Lancelotti, falando sobre o amor. É isso, nós somos movidos, tem que ser movido por isso, pela caridade, não tem outro ponto para nós aqui. É isso que está valendo o jogo aqui. E aí ele fala, né? Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. É um trecho aqui do Espírito da Verdade, que eu acho bem motivador para nós aqui, e importante, quer dizer, essa ideia da caridade, desse amor em ação, que é o que é esperado de nós aqui. Claro, cada um na sua capacidade, cada um no seu tempo, cada um no seu passo. Perfeito? Né? Tem uns que vão abrir casa espírita, tem outros que já estão muito bem lá dando passe quando nós estávamos encarnados numa casa espírita. Tem outros, então, que estão aí distribuindo cesta básica, tem outros que estão ajudando na maneira como podem, tem outros que se colocam sempre à disposição para ouvir o próximo. Está tudo bem. O importante é esse desinteresse e estarmos movidos pela caridade. E também nesse mesmo capítulo, é o último aqui, o último slide, eu falei para vocês que ia ser curtinho, o Espírito Constantino, lá no item 2, fala isso aí. Que ele acho que daqui que sai essa principal frase, dizendo que nós espíritas somos trabalhadores da última hora. Eu achei bacana esse negócio aqui, porque às vezes falam isso, né, que nós somos da última hora, eu nem sei, viu? Eu tenho um pouco de dúvidas sobre isso, mas enfim, eu não vou ficar discutindo com o espírito de luz, tá certo? Longe de mim. Mas ele diz aqui, bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora, e chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Aí, eu acho que essa é a grande questão, né? Estamos aqui encarnados, estamos aqui, temos um monte de possibilidades de fazer coisas,
E vamos agir, vamos trabalhar, estamos sendo chamados, vamos lá trabalhar. Então, às 5 da tarde, já está tarde, vou para casa, vou assistir a novela, vou ver a viagem à noite e tal. Não, nada disso. Vamos lá aproveitar bem essa hora que nos resta, que é esse momento aqui que nós estamos encarnados. Perfeito, gente? Foi essa a minha modesta contribuição para aquecer os nossos trabalhos aqui, para nós podermos aqui discutir um pouquinho. Então, agora já falei demais, não muito, né? Falei 17 minutos, mas acho que já deu para a gente ter algum contexto. Mas veja, essa interpretação desse livrinho aqui, né, do curso do Aprendizes do Evangelho, do 2º ano, é uma visão. Tem outras visões aí que eu queria que vocês agora ou acrescentassem aqui em relação ao que vocês leram sobre isso, ou em outros livros. Quem quiser falar, por favor, abra o microfone. O Luiz Eduardo está tomando até água, gente. Vamos lá, que agora vai até às 6 da tarde. Se vocês analisarem essa parábola sobre o ponto de vista material, ela não faz nenhum sentido. Nenhum empregador pagaria o mesmo salário para uma pessoa que só trabalhou 1 hora. Isso, materialmente, não tem o menor sentido. Ela só tem um sentido no ponto de vista espiritual. E aí, a visão desse blog é a seguinte, que eu achei interessante. O pai de família é Deus, que aí não muda, mas a vinha para esse blog somos nós. O trabalho é a busca da nossa evolução espiritual. O trabalhador de última hora, espírita ou não, é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com sacrifício, dedicação e amor. O trabalhador da primeira hora, para eles, é o profeta, aquele que prevê o que vai acontecer. E a parábola, Márcia Zini até chamou a atenção disso. A parábola é um libelo contra a inveja e a ambição desmedida, ou seja, o que eu tenho a ver com o que o trabalhador da última hora ganha se o patrão me pagou exatamente o que ele tinha combinado comigo. Quando ele combinou comigo, ele não disse que não ia contratar mais ninguém, ele não disse se ia pagar mais ou menos, ele me contratou e disse, topa por 1 denário por dia? Topa. Então, pronto, não tenho o que reclamar. E a parábola, essa aí é o ponto mais importante para mim, mostra que há um plano diretor sábio e inteligente que define o processo evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso ou de forma eventual. Tudo implica em estudo, planejamento e estratégias seriamente estipuladas a fim de que o sucesso seja bem assegurado. E aí, naturalmente, esse plano diretor, quem desenha esse plano diretor e executa é Deus e os espíritos superiores, né? E, por fim, ela diz uma coisa muito interessante. Nós que pensamos que nós estamos nessa mudança de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e tudo, parece que as coisas estão fora de controle, e eles concluem dizendo a Terra não é um barco desgovernado porque o timoneiro é Jesus. Essa é uma interpretação, como vão ter muitas que vocês vão falar, né, Márcia? Agora é você. Depois da Márcia, quem virá? Vocês estão me ouvindo agora? Vamos ver aqui. Estamos. Você já ouviu e apareceu. Estou aqui. Então, eu ouvi boa parte da sua parte. Eu consegui... Não, tudo bem. Agora a Márcia Zini, vamos lá. Legal. Então, não tem muito mais o que falar, mas, assim, você lendo essa parábola, se você olhar de um olhar muito individualista, você vai ficar revoltado, né? Mas como? Né? Assim, ainda mais se você for o último chamado ali, não, se você for o primeiro chamado, né? Primeiro. Mas aí mostra o quanto a gente é imperfeito, a gente às vezes fica olhando mais o outro, né? O que o outro ganhou, deixou de ganhar, e eu trouxe isso muito para a minha vida. Eu tenho às vezes, eu faço isso às vezes, né? Preocupação, a gente perde muito tempo com o que o outro fez ou deixou de fazer, o que o outro tem, o que o outro não tem. Então, eu acho que é um chamado para isso, e mostra da importância de nós sermos mais solidários, porque, como mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, né, que os primeiros foram os profetas,
Depois vieram os apóstolos, né? Os mártires e depois vieram os espíritas. Quer dizer, até a própria existência, o preparo para chegar aos espíritas, a gente precisou desse anunciamento, a gente precisou disso antes. Então, da importância da gente pôr em prática essa solidariedade, de entender o quanto ela é importante, o quanto ela é providencial, né? Porque, como diz o Luiz, né, isso não é um barco desgovernado, isso é um barco que tem um propósito, e a gente acreditar mais nisso. Né? Então, eu acho que ele completou o que o Luiz falou ali. Gostei dessa maneira, ele não botou a vinha como campo de trabalho, mas o campo de trabalho é essa reforma íntima, que realmente dá muito trabalho, né? Que aí seria o trabalho, não a vinha. A vinha é a oportunidade da gente se trabalhar. A vinha, para mim, seria a vida. Né? Sim. Enfim, é isso. Não, e é bacana isso, né? Vejam, é outra forma de interpretar também, e faz todo sentido. Nós, como vinha, olha qual o trabalho nós temos que fazer na nossa vinha aqui interna, né? Nossa, gente, é um trabalho insano praticamente. E é isso mesmo que a Márcia falou, quer dizer, se você pegar, tem toda uma história de evolução espiritual dando cabeçada, muito pregado, ficam muito assim focados em ritos muitas vezes, ou em questões que não deveriam acontecer, ou obrigar uma pessoa a abraçar uma fé. Tudo isso está lá, no meio do caminho, está acontecendo tudo isso. Mas mesmo aos trancos e barrancos, e mesmo com um monte de coisa errada no meio do caminho, estamos aqui, 2000 anos, pelo menos só no cristianismo, fora, né, o judaísmo e tudo mais, que deu origem aí ao cristianismo de alguma forma. Então, olha só, quanta coisa aconteceu, né? Então, realmente por isso, talvez até por isso nós sejamos aqui entendidos, ou pelo menos como o Espírito Constantino fala, que nós seríamos os trabalhadores da última hora, porque estamos mas eu não sei, né? Vamos ver, isso pode ser uma previsão furada. Mas vamos lá, quem mais? Aliás, quem fala muito sobre isso é o Ariovaldo, né? O Ariovaldo fala sempre que a gente talvez não seja os trabalhadores da última hora, né, Ariovaldo? Você já falou isso uma vez. Vamos lá, Liliane. Eu quero falar. Pode falar, eu sei, eu só estava provocando o Ariovaldo, meu amigo palestrino aqui. Então, nesse mesmo livro dos Aprendizes do Evangelho, eu até sublinhei aqui Sim. Que eu achei interessante esse ponto de vista, eu queria ler para a gente discutir um pouco, que fala dos trabalhadores da última hora. Bom, finalmente a parábola enuncia, embora veladamente, a reencarnação. De fato, os trabalhadores das primeiras horas são os espíritos que contam maior número de reencarnações, mas nem por isso atingiram o adiantamento que lhes competia ter. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que mais recentemente tomaram conhecimento da verdade, mas que, fazendo o melhor uso do livre-arbítrio, da vontade e da inteligência, galgaram mais depressa os degraus da evolução espiritual. Não se perderam em atalhos que tornam a jornada mais longa. Sua caminhada foi mais reta. Perfeito. Também. Eu achei essa explicação dos trabalhadores da última hora, falando que são os que tiveram mais números de reencarnações, de uma certa maneira, ela não é o que está escrito aqui, não é o que a gente está falando, né? Sim, é outra interpretação. Exato. É outra interpretação. Colocou a lenha na fogueira, mas eu achei super interessante isso. Por isso que eu falei para vocês que a questão espírita deita e rola nessa parábola. Vocês vejam quanta coisa acontece, até para pensar que os trabalhadores, cada uma delas é uma encarnação, entendeu? Tem isso também, pode ser também uma leitura. Uma leitura em relação a isso, para quem abriu um negócio na minha frente aqui, pode ser uma leitura também, e faz todo sentido. Como que a gente vai falar, não é isso? Não. Eu gostei dessa forma, né, de colocar quem são os trabalhadores de última hora. Não sei se é verdade, não sei se é isso. Né? Mas... Agora, vocês vejam, por que eu estou assim, um pouco resistente de falar que nós somos trabalhadores da última hora? Porque, para ser a última hora, nós já deveríamos estar quase assim, o mundo devia estar com uma outra cara, né? As pessoas aqui deviam ter com uma outra consciência, nós já devíamos estar sentindo um pouco mais essa mudança
no comportamento geral. Eu não estou falando de nós aqui, porque nós estamos numa outra trajetória, né? Mas eu estou falando o mundo mesmo, né? O mundo, a gente não sente isso. Eu, pelo menos, não sinto. Eu não quero ser uma pessoa negativa. Então, por isso que eu acho que talvez a gente ainda não seja o da última hora. Talvez seja a penúltima hora, mas não sinto. Mas eu não quero ser pessimista. Eu estou aqui só dando uma visão aqui minha, porque que eu não acho que nós sejamos o última hora. Mas vamos lá, alguém falou alguma coisa antes? A Julieta, fala, Julieta. Eu não sei, eu sinto, lendo essa parábola, que eu fui chamada tarde demais, né? Depois dos 60 anos, eu gostaria de ter sido chamada antes. Então, eu me sinto um pouco de última hora, que não tem nada a ver com essa parte da evolução dos últimos, né? Mas é mais ou menos isso, né? Pode ser que em vidas passadas eu já tenha trabalhado mais, e tivesse sido mais evoluída, e aí teve que passar uns percalços para acordar. O que você colocaria assim? Não, eu colocaria o seguinte... Serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Na verdade... Não, tem isso. Mas vejam, a questão toda é o seguinte, quer dizer, os chamados estão acontecendo. Agora, exatamente, por exemplo, minha família, minha irmã, por exemplo, era espírita desde os 15 anos, é uma sumidade. Eu só fui ser espírita com 45, não estava nem aí. Então, assim, às vezes a gente não quer ouvir o chamado. Às vezes o chamado não chega. Aí, quando você está mais ou menos preparado, aí você já começa a ficar mais ligado. Entendeu? Assim, e é o que a minha irmã fala, assim, tá bom, eu também fico chateado, por que eu não aproveitei a oportunidade antes? Mas não era o momento, entendeu? A gente não estava preparado, não era um bom trabalhador ainda, vamos chamar assim, né? Então, a gente entrou na hora que tinha que entrar, não tinha outra alternativa, né? E que bom que nós estamos, e que bom que nós estejamos aqui. Eu acho que esse é o ponto também, né? Nós estamos aqui, né? Aproveitando cada minuto. Antônio, fala, Márcia. Quando você fala que você não sente assim que nós somos os últimos a serem chamados, né? Eu até entendo, porque assim, existem vários tipos de espíritas, né? Aqueles que realmente estão dando uma contribuição através das suas obras, né? Que estão passando aí a mensagem, estão trabalhando aí nessa seara do bem, e tem aqueles que usam da boa palavra, um lado mais da vaidade, mas não estão realmente de coração nessa nova empreitada, entendeu? Então, assim, tudo isso. E não é só nos espíritas, quer dizer, isso a gente vê em tudo. Se fosse aquilo que eu brinco com vocês, né? A gente é o pátria do evangelho, mas será que se fosse o pátria do evangelho, nós estávamos era outra coisa esse país, né? E você vê que a gente tem muito ainda que caminhar para pensar numa possibilidade de sermos aí a pátria do evangelho. Mas alguém ia falar antes, a Liliane. Eu queria só falar só mais uma coisinha, só para terminar. Na verdade, aqui no livro, o que ele diz é que os trabalhadores de última hora, pelo entendimento que eu tive, os que estão chegando depois, já passaram por 259 encarnações e agora que deu um chacoalho. Sim, entendeu? Pode ser também, pode ser. Então, na verdade, assim, eu entendo que os trabalhadores de última hora são os retardatários. Olha quanta coisa a gente... Já passou. Quantas encarnações a gente já deve ter passado para poder agora falar, oi... Tem uma outra coisa fora da matéria. Mas é verdade, isso também está correta a sua leitura, eu também entendi dessa maneira lá. É que às vezes a gente fica falando assim, eu sou espírita, eu sou do trabalhador da última hora, então eu aqui, né, nesse momento, mas o texto dá uma outra entendimento. Mas de qualquer forma, também não vai mudar muito, você uma geração na frente, outra depois. Isso também não vai. Agora, eu acho o seguinte, quer dizer, independente dessa ideia mais macro, que eu estou apresentando aqui para vocês, o importante é nós estarmos aqui fazendo a nossa parte, caminhando nessa nossa vinha, seja a vinha sociedade ou a vinha interior nossa, como foi apontado aqui, que eu acho que também é uma boa sacada. Deixa eu só ver, acho que a Aide está querendo falar, o Luiz também. Vamos lá, gente. Fala, Luiz. Eu só tenho uma implicância com essa frase de os trabalhadores da última hora. Eu confesso a vocês que eu realmente não gosto muito disso, porque daí os espíritos se acharem que nós somos uma coisa especial, sabe? Estamos sentados no braço direito do Deus, não vai demorar muito. Então, eu tenho muito medo, que eu acho que essa frase pode levar a um outro entendimento. Mas eu até entendo porque que, né, dentro do contexto histórico, quer dizer, eu já vou... Dentro do contexto de Kardec, e o que os espíritas falavam, e o que Kardec colocou, quer dizer, que para ele, o que era o espiritismo?
O espiritismo ia ser, assim, de tal forma uma bomba, assim, uma bomba no sentido positivo, né? Que ia aglutinar todas as demais religiões, porque todas elas iam falar assim, puxa, estamos ultrapassados, o espiritismo é o caminho que vai ir para frente, mas por isso que ele fala que nós seríamos os trabalhadores da última hora, porque haveria em algum momento uma concordância, todo mundo entenderia que o espiritismo seria o caminho. Mas, obviamente, nós estamos vendo que isso não foi bem, assim, não saiu bem na rota lá, não saiu bem do que era o planejado, né? No final também ele vai reconhecer que o espiritismo não seria a religião do futuro, e sim o futuro da religião. Então, exatamente, dentro desse contexto, exatamente, é dentro desse contexto, ele imaginava isso, né? Mas ficou um pouco no triunfo da esperança. Aide, vamos lá, Aide, a Aide já está com o braço até doendo, lá, com a mão levantada, vamos lá, Aide, fale. Nem tanto. Estou gostando da discussão aqui. É que assim, né? Eu vou muito para o lado prático das coisas, né? E nós vivemos no ano passado uma situação muito semelhante a isso que está acontecendo, porque eu organizei lá com o pessoal da Federação Paulista aquela bolha do handball lá, que eu organizei os voluntários. Então, na época que a gente estava selecionando voluntários, choveu voluntário, né? Vinha um monte de gente, aí na hora de fechar o quadro, óbvio, voluntário sempre está esperando, né? Não vai ganhar dinheiro, mas alguma coisa. Quando eles viram que eu ter que trabalhar muito, muita gente pulou fora. E os que aceitaram foram lá, encararam a coisa numa boa. Mas acontece que ficou faltando gente, a gente precisava de mais gente. E aí um dos meninos falou comigo quando a bolha já estava acontecendo. Ele falou, Aide, eu não peguei aquele trabalho que eu ia fazer lá no Rally dos Sertões, não sei o quê. Está precisando de voluntário ainda? Eu falei, venha, né? Mandei o rapaz vir. Mas ele veio com uma riqueza de contribuição que foi uma coisa assim sensacional. O menino, ele não iria ganhar dinheiro, porque no Rally dos Sertões ele ia ser contratado, mas ele veio trabalhar como voluntário no handball, que ele nunca tinha trabalhado numa competição de handball. Só que as experiências que ele tinha já de trabalho, etc. e tal, contribuíram demais com o grupo, né? E os próprios voluntários, assim que ele chegou, já sentiram a energia legal do menino, aceitaram ele numa boa, porque estava tendo um monte de discussão, um ficava jogando o trabalho para o outro, isso aqui não queria fazer nada, mas ele chegou e acabou sendo aceito pelo grupo e desenvolveu um excelente trabalho. Então, para a gente, esse menino que veio foi assim... uma solução para vários probleminhas que a gente estava tendo, e ele, com a expertise dele, o conhecimento que ele tinha, eu já conhecia ele da Copa América, né? Sabia que ele era capaz de fazer, insisti para que ele viesse, e ele contribuiu demais. Então, eu acho que, para quem é o empregador, vamos dizer, né? Às vezes, a pessoa que chega por último tem muito mais a contribuir do que aqueles que vêm para, né, já caem em cima querendo fazer as coisas, não fazem nada e acabam, esse último acaba contribuindo mais com o trabalho dele do que... E pegando um gancho disso que você está falando, com o que a Liliane está falando das reencarnações, né, teoricamente esse daqui é aquele espírito que já teve mais encarnações, já tem mais experiência, chegou lá como último trabalhador e ajudou bastante, né? Exatamente. Então é legal, boa história. Situação prática, assim. Exato. Não tem, e é legal isso, porque muitas vezes assim, não tem muito a ver, a história não tem a ver com a parte espiritual, mas é uma questão também que é simbólica e para nós sempre tem aí muitas lições, mas bem bacana, né? Handball. A própria energia do menino era já muito é outra boa, coisa, né? Entendeu? Ele já veio assim, num ambiente que ele não sabia o que ele ia encontrar, está chegando por último. Perfeito. Né? Agora, por outro lado, também, assim, às vezes você vê muitas pessoas querendo começar um trabalho, falando mais da parte espiritual, né? E você vê que a pessoa só quer começar, mas quando começa, aí começa a faltar, aí não tem tempo, aí não sei o quê. Entendeu? Aí também não adianta dizer, ele aceitou um pouco o chamado, mas ele não está tão assim, com aquela disponibilidade, com aquela vontade, né? Então também tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente gostaria de fazer uma coisa, mas não tem muita tempo ou não vê aquilo um valor que seja tão forte
que te motive. Então, por exemplo, até pegando o gancho aqui que a gente estava falando, por que a gente começou tão tarde? Porque, no meu caso, por exemplo, sei lá, de repente, as questões profissionais, as questões não me permitiam ter um foco nisso. Eu nunca poderia me dedicar, como eu me dedico agora, a fazer as coisas que eu estou fazendo. Eu não teria tempo preparar e fazer as coisas. Mas hoje eu tenho um pouco mais de tempo, viu, Julieta? Para você também não ficar aí achando que as coisas estão... Às vezes acontece, quer dizer, hoje nós somos muito mais preparados, muito mais plenos para fazer determinadas coisas do que, de repente, lá um tempo anterior. Também temos que ver isso. Por isso que, às vezes, assim, as coisas vão aparecer quando nós estamos prontos, e prontos, assim, tanto no ponto de vista espiritual, também como tempo e de outras questões que a gente fala assim, não, isso eu quero agora, isso eu preciso fazer agora, isso me motiva. Aí você começa a fazer. Quem mais? Então, aproveitar que a Sandra Hipólito está aí, a Rita já tinha falado, o Rioshi, a Ana Cristina, Rosana está aí, gente, olha aí, Regina Domingues. Ô, Antônio, o Caiobá Schutter, ele fala muito dessa coisa da qualidade e da quantidade, que eu acho que é mais ou menos o que a Aide colocou ali, sim, né? Sim. Alguém tinha falado isso, eu não sei se foi o Caiobá, eu tinha lido alguma coisa sobre isso, assim, às vezes a gente fica preocupado com a quantidade de tempo, né? Mas às vezes a gente tem que ficar vendo o quê? Também a qualidade. E aquele último trabalhador, então, veio com aquela qualidade que a gente estava precisando. Ele coloca isso. Bem. Isso, exatamente. Quem mais leu alguma coisa que quer compartilhar aí, gente? Vamos lá. Vocês não leram nada, gente. Vocês estavam tão preocupados com a prova de amanhã que vocês não me abandonaram à própria sorte. Não viram? Quem viu Eliseu Rigonati, pelo menos? Vai, vamos lá. Nada, vocês são, olha, vou caçar tudo, vocês vão ganhar, vale umbral hoje, viu? Não, tirando a Liliane que viu lá o texto, o Luiz, né, a Márcia, o resto tudo vale umbral hoje, passagem de ida. Quem mais, gente? Quem mais tem? A única coisa, assim, que... a Rosina vai querer falar, peraí. Fala aí, Dê, rapidinho que a Rosina quer falar também, vamos lá. No final da parábola, ele fala da questão da justiça, né? Ser justo com todos, pagando a mesma coisa, porque ele, afinal de contas, ele combinou aquilo desde o início. Correto, né? A regra é clara, não houve mudança na regra. Ele falou, eu vou pagar isso, e é essa a regra, é a justiça divina. A justiça divina é para todo mundo, não muda para ninguém, né? Eu sou brasileiro, então eu tenho uma vantagem. Não, todo mundo. Né? Mas eu acho assim, que as pessoas têm uma mania de estabelecer a sua própria justiça, né? O que é exatamente. Mim, é isso. O resto é que se dane. Perfeito. É isso mesmo. A parte que me cabe, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É basicamente isso. Rosina, vamos lá? O que eu vi também, Antônio, é que os trabalhadores devem fazer bem o seu trabalho e sem aquela preocupação da recompensa. Perfeito, é isso mesmo. A gente achando que a gente está virando anjinho, né? A gente vai para a casa espírita meio que assim, asas estão crescendo ao meu lado, aqui nas minhas costas e tal. Estou ganhando tesouros no céu e tal, mas aí chega em casa, briga com o cachorro, bate no gato, está no trânsito, né? Dá uma fechada em alguém, xinga. Esse é o problema também, né? A gente tem essas questões. Será que nós estamos realmente absorvendo tudo aquilo que a gente está tentando, a gente aprende nos cursos, nas nossas discussões e tal? Tem que aplicar isso também, mas tem que aplicar e tem que segurar o rojão, porque não é sempre. Né? Sempre tem alguém que vai tirar a gente de um pouco do nosso jeito mais assim, né? A gente está lá meio tranquilo, mas vem alguém e tira você daquele conforto. Aí você já estoura, aí você não controla a raiva. Aí também não adianta, né? Regina Domingues, você quer falar alguma coisa? Vamos lá. Oi, Antônio, né? Que eu acabei de achar aqui a parábola lá segundo o Haroldo, tem inclusive parte 1 e parte 2, e eu queria até dizer que nunca me ocorreu procurar esses assuntos que a gente fala em aula no YouTube. Que coisa estranha, porque eu vejo tanto, eu escuto tanto, eu ouço tanto, e isso nunca me ocorreu. Eu fico sempre atrás dos livros e da Bíblia e tudo mais, e tendo à disposição, né, essa ferramenta tão Sim. E isso a partir de agora, com certeza. Hoje mesmo... A internet, e é ótimo, tá? A internet ela é fantástica, ela tem um monte de informação. O problema é você separar o joio do trigo.
certo? Esse é o galho, porque tem muita coisa. Tem coisa para, assim, só de espírita tem um monte de coisa. Imagina você vai, quando você coloca essa parábola lá no YouTube, por exemplo, vai vir um monte de coisa. Vai vir coisa de evangélico, vai vir coisa de adventista, vai vir tudo que você pode imaginar. E aí, como que você separa essas interpretações, né? Isso que é realmente... Aquilo que a gente já aprendeu, desafio, né? O desafio. Com aquilo que a gente já aprendeu, com todas as ideias que nós temos das aulas. Isso, porque, assim, você vai lá assistir lá o Haroldo. Tem 3 videozinhos curtos dele lá, pelo menos eu acho que foi esse que você pegou, né? E no final você vai falar, não, isso realmente parece que tem sentido. Isso não ficou tão bom. Mas você tem que ter esse senso crítico e interpretar aquilo e falar, não, isso faz sentido. Porque senão a gente fica assim muito teleguiado, né? Porque o Haroldo falou. Não estou falando do Haroldo aqui porque a gente está conversando sobre o Haroldo, né? Mas qualquer um. Porque o Divaldo falou, porque não tem isso, não existe papa, a gente não tem isso no espiritismo, graças a Deus que não tem. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, muita paz de espírito, para não ser assim, teleguiados. A gente tem que exercitar o nosso senso crítico e falar, não, isso me convém, como diria Paulo, né? Isso não me convém, mas tá tudo bem, tá? Mas nunca perder isso de vista. Que mais, gente? É isso mesmo. Muito bom. Alguém mais quer falar? Hiroshi. Fala, Hiroshi. Vamos lá. Só colocando aí alguns pontos em relação ao que o Luiz falou, quando ele fala dos trabalhadores de primeira hora e de última hora, a gente talvez está... E a remuneração, que não foi adequada, não foi justa, a gente talvez, como já falaram, que estaria falando sobre o campo material. Mas no campo espiritual é diferente, então o tratamento é outro. A remuneração não tem nada a ver com a primeira ou a última hora. Perfeito. A outra coisa é com relação à religião do futuro, ou o espiritismo seria a religião do futuro. Eu penso que tanto o espiritismo como as outras religiões, o hinduísmo ou o budismo, eles levam ao desenvolvimento espiritual de cada ser humano. Então, eu acho que é difícil a gente falar que essa religião é melhor que a outra ou que essa tem. Na verdade, não existe isso. Existe aqueles princípios que você aprende para se desenvolver, para poder corrigir os seus defeitos. Eu penso que seja isso aí. Olha, eu acho que você tocou num ponto muito bacana, porque todos os caminhos levam a Roma, certo? Não é isso que se fala? Então, assim, não nos compete, nós acho que nós já passamos por outros caminhos também, e para nós aqui, para esse grupo, o espiritismo fez muito sentido. Caiu com uma luva, né? Não precisou nem ir para o alfaiate, resolveu para a costureira, não sei se vocês devem ter designer de moda, a gente não precisou arrumar nosso modelito espírita, está muito bem, está confortável. Mas para outras pessoas, por exemplo, o catolicismo faz sentido, para outras pessoas, os evangélicos, a parte evangélica faz sentido, para outros, nenhum desses é candomblé ou umbanda, também está tudo bem, para outros, o budismo, para outros, né? Você vai, Seixonoe, sei lá, você tem várias opções. Agora, o importante é você se identificar com aquilo e falar, nossa, isso aqui eu estou bem, aqui eu estou tranquilo, aqui eu consigo fazer minha caminhada e seguir, né? Acho que isso é o mais importante, porque não tem isso que você falou, não tem uma religião certa, errada, a melhor religião, porque aí já começa a ter confusão, aí tem briga, né? Aí já começa a guerra, a minha religião é melhor do que a sua, pronto, aí já começa o caos, né? Já começa um umbral, não é isso, mas eu acho que esse ponto que você colocou é verdadeiro, é muito verdadeiro. Eu gosto disso. Acho que é importante a gente estar em algum caminho para fazer algum tipo de ação que nos melhore. O caminho que a gente escolher... Procurar o seu desenvolvimento. Né? Exatamente. E se tem algum lugar, se for numa igreja evangélica, for numa igreja católica, for no espiritismo, for aonde for, não importa, desde que você esteja fazendo isso, e conseguindo fazer isso, nossa, sensacional. Então, tudo bem, não importa, gente. Cada um faz o que, né, lê essas coisas. Acho que é bom, você tem que estar aberto. Você vê, eu mesmo falei lá do padre Júlio Lancelotti, depois falei do Henrique Dias, lá, que é o pastor. Assim, eu gosto de ficar dando uma olhada nessas coisas, eu acho que agrega. E também, se não me agregasse, eu também não vou assistir. Gosto do André Trigueiro, por exemplo, né? Então, sim, a gente tem que buscar as coisas que realmente nos tragam informações interessantes. A internet está aí para isso, só toma cuidado com o que a gente está separar o joio do trigo, porque tem muito joio aí na internet. Fala, Luiz. Olha, até te falei, eu recentemente vi 4 programas com o Karnal, chama-se Prazer Karnal.
Ele fala sobre a história das religiões, fala sobre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ele é ateu. Olha, 4 programas que eu recomendo, maravilhosos para você entender a visão das religiões feita por um não religioso. E ele, sem nenhuma crítica, ele explica tudo, as divisões dos movimentos de cada religião e tudo. Ele é ateu. Ele é ateu agora, né? Ele já foi católico, foi coroinha, foi não sei o quê, mas bacana, assim, eu acho que tudo isso aí agrega para nós. Mas só para passar uma regra, acho que só para a gente já dar uma encerrada aqui, vamos só fazer o nosso trabalho. Acho que é isso que é o mais importante. A gente pode ficar pensando todas essas coisas e tal, mas vamos lembrar dessa questão da vinha, vamos lembrar que nós estamos sendo chamados, vamos fazer o nosso trabalho de uma forma, né, amorosa, com boa vontade, que eu acho que é isso que importa, e que trabalhar muito na nossa reforma interior, entendeu? Muito, 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 muito. Dá trabalho, cansativo, muitas vezes a gente perde a estribeira com um monte de coisa. Por exemplo, essa aula que não está aqui no YouTube, mas a aula que aqui está passada, para mim foi surpreendente, as pessoas me mandaram mensagem que a gente falou sobre a preocupação, então nós somos muito preocupados, essas coisas estão nos desestabilizando, não é para ser isso, quer dizer, vamos tentar, está difícil, claro, para todo mundo está difícil, né? Mas vamos tentar seguir juntos e não perder essa nossa caminhada, perseveremos aqui nessa caminhada, nesse nosso, podemos ser os últimos trabalhadores, mas vamos trabalhar com boa vontade, fazer a nossa parte, que eu acho que é isso que está precisando, e pelo menos nós estamos dando alguma contribuição para tornar esse planeta melhor e nós, como espíritos, também nos tornarmos pessoas melhores. Fechou, gente? Foi um pouco caótico, falamos sobre várias coisas que não deveríamos ter falado aqui, mas acho que no fundo é essa discussão que vale muito a pena para nós, acho que isso que faz o nosso encontro ser tão bacana, tão gostoso. Se ninguém tiver mais nada a falar, eu vou pedir para, então, a nossa querida Márcia Zini fazer o encerramento do nosso programa. Demais hoje. Não, imagina. Zina, fique à vontade, o curso de exposição está prontinho para você. Eu falta da Sandra. O curso de exposição... Sandra ficou quietinha hoje. Não, fala mesmo, tem que falar. É isso. Vamos lá, Márcia. Então, vamos aí agora, acalmando aí as nossas mentes, agradecendo aí a oportunidade do debate, né, da explanação desse tema aí tão abrangente. E aí chega a hora da gente transformar tudo isso que a gente recebeu em vibrações de saúde, de amor, que elas sejam encaminhadas para onde se fizerem mais necessárias, vibrações pelo nosso planeta, pelo nosso país, vibrações para os nossos dirigentes, para que eles possam tomar decisões assertivas visando o coletivo. Pedimos vibrações também para todos aqueles doentes da alma e do corpo, que sejam recebidas as nossas vibrações para que eles tenham sustentação para a difícil tarefa que estão passando. Pedir vibração aí para aqueles companheiros que a gente tem maior dificuldade de relacionamento, vibrações para as pessoas que estão chegando, para os espíritos que estão chegando no nosso planeta e os que estão partindo nesse momento. Pedimos vibrações aí para os nossos familiares e pedimos também vibrações por nós mesmos, que tenhamos uma semana tranquila e estejamos todos aqui presentes na próxima semana para darmos continuidade a esse trabalho de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Márcia. Semana que vem, Parábola dos Dois Filhos, capítulo 21 em Mateus, versículos de 28 a 32, tá? Parábola dos dois filhos. É do pródigo? É do pródigo? Não, a filha pródigo só está em Lucas. A filha pródiga só está em Lucas. Mas são dois filhos também, né? São dois filhos também, mas aqui é uma outra questão. Um vai trabalhar, e vai ser muito interessante, porque tem muito a ver com o que nós conversamos aqui. Um vai trabalhar, fala que vai, mas não vai, o outro vai e fica, né? Entendeu? Tem umas certas discussões lá. Isso, então acho que vai ficar interessante aqui para nós, aqui, essa ideia do chamado, né? Do comprometimento. Vai estar muito ligado com a aula de hoje. Beleza, gente? Então, semana que vem, Parábola dos Dois. Obrigada. Então, até amanhã. Até semana que vem, até amanhã, mas não está aqui gravado, mas semana que vem nós nos reencontraremos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário. Vamos lá. Tchau, gente. Foi um prazer, gente. hein? Obrigada, Antônio. Obrigada,